Oh, my love. My darling. I've hunger for your touch. Yes! Começamos cantando, hein? Que maravilha! Boa noite, bom dia, boa tarde aí a todos e todas. Estamos aqui com mais um Cine Projeção, hein? Um programa que tem como objetivo a análise de filmes e séries da cultura popular a partir do olhar da ciência com cienciologia. E, ó, claro, né, que a gente vai contar com os conhecimentos e vivências de nossas professoras maravilhosas especialistas. Estela Leal. Oi, Estela. Oi, gente. E a Ludmila Assis. Oi, amiga. Oi, pessoal. Bom demais. Gente, então, vamos introduzir aí qual vai ser o filme do nosso episódio de hoje aí. A gente vai falar do filme Ghost, tá? Que aqui no Brasil também é conhecido como Ghost, do Outro Lado da Vida. Filme bem antigo aí. Ele tem a minha idade, eu nasci em 91, o filme é de 90, já faz um bom tempo aí, né? É um filme norte-americano, do gênero drama romântico, tá certo? Ele foi dirigido por Jerry Zucker, com o roteiro de Bruce Joel Rubin, certo? O filme ele fez muito sucesso na época, sendo a maior bilheteria do ano, de 1990. Ganhou diversos prêmios, incluindo 2 Oscars, né? Boa, trabalharam muito certo. E quais foram esses Oscars, né? O melhor, ou Oscars, né? Não sei. Melhor roteiro original e o melhor atriz coadjuvante da Whoopi Goldberg, certo? E este ano o filme completa 30 anos. E para os desavisados, para quem é muito novo, não viu esse filme ainda, eu vou dar uma sinopse. Então, ó, fica com cuidado aí, porque spoiler alert, viu? Vou falar do filme inteiro aí, vou dar uma sinopse, tá, gente? Então, ó, o filme ele basicamente conta a história do Sam, certo? Interpretado pelo ator Patrick Swayze, que é um bancário apaixonado pela sua namorada, a Molly, que é a Demi Moore, e ao sair de uma peça, um dia à noite, uma peça de teatro, o Sam acaba sendo morto num assalto lá, ele reage, rola um tiro, tudo mais, ele acaba morrendo, porém o seu espírito ou sua consciência, ela não vai para outra dimensão, ela mais ou menos permanece ali, vê tudo acontecendo, mas as pessoas vivas não conseguem interagir com ele, assim, ele não consegue, elas não veem ele, e ele fica todo desesperado, né? Com o passar do filme, ele descobre uma médium, né, que é interpretada pela Whoopi Goldberg, que consegue ouvi-lo e tudo mais, e ele também, dentro disso tudo, descobre que a Molly está sofrendo algum tipo de ameaça ali e que ela corre perigo. Então ele decide ajudá-la, ela. E aí o filme transcorre nisso, tudo mais, e com o auxílio da médium e da própria Molly, ele consegue mais ou menos resolver as situações, né? Certas conspirações e até traições que aconteceram, que fez até que ele entendesse o porquê da morte dele. Mas, enfim, no final, resolvendo tudo isso, ele se despede, tá tudo certo, ele segue o rumo dele para uma outra dimensão, enfim, e mais ou menos é por aí que o filme acaba. Uma sinopse aí rápida, tá, gente? E agora vamos a uma primeira pergunta vou começar aqui perguntando para a professora Estela, certo? E depois Sim. ela pode passar para a Ludmila. Que é o seguinte, gente, primeira pergunta, por que ainda temos tanto medo de fantasmas e desses fenômenos paranormais ou parapsíquicos? Que é algo muito presente no filme. Por que ainda a gente tem tanto medo disso aí? Estelinha. Olha, em geral, todas as pessoas elas costumam ter medo do que é desconhecido, né? Então, os fenômenos extrafísicos, em geral, os fenômenos que não são físicos, que não são relativos a essa dimensão material física, como os que são bem mostrados no filme, as pessoas costumam ter medo porque não entendem, não sabem o porquê que acontecem. Aliás, falar sobre a morte na nossa sociedade é um tabu, né? As pessoas costumam ter medo de falar sobre morte. Quando a gente começa a falar sobre algo do tipo, assim, não fala sobre isso. Né? Então, as pessoas passam a vida sem querer falar sobre o que acontece após a morte. Então, esses fenômenos que a gente presencia nesse filme dá medo nas pessoas. Então, aliás, a grande maioria dos medos que a humanidade tem, que as pessoas têm,
né, são medos relacionados à própria morte, que a gente chama de tanatofobia. Então, é muito comum as pessoas terem esse medo. E, ao mesmo tempo, tem um fascínio, né, Jorge? Muitas pessoas, às vezes, têm fascínio por filmes de terror, por coisas que, às vezes, evocam, abordam esse tipo de tema. Então, isso é típico do tabu aí, da morte, né? Pois, Stella, e é interessante que a gente observa no filme aquela parte que o Sam, ele morreu, né? Ele está no hospital, né? Já não está mais vivo, e ele tem medo, né? Da morte, de ver espíritos. Então, é interessante a gente ver também que as pessoas não mudam depois que elas morreram, né? Elas mudam de dimensão, né? De manifestação em outra dimensão, mas continua com os mesmos medos, os mesmos receios, né, os mesmos interesses, inclusive o interesse dele na namorada, preocupação. Então, eu acho que essa questão do medo da morte é o que pega mais e não muda, independente da dimensão que a pessoa está, né? E a única forma da gente superar isso é entender que, na verdade, a gente não morre, né? A gente só descarta esse corpo físico, mas continua existindo. Né, George? Muito bom, gente, muito bom. Bem, vamos para uma outra perguntinha aqui, falando agora da ganhadora do Oscar, né? A Whoopi Goldberg, que faz um papel incrível nesse Maravilhosa. filme, né? É muito divertido, assim. Muito. E a personagem dela, né, que chama Oda Mae Brown, né? Ela inicia o filme se mostrando uma charlatã, mas ao ser encontrado pelo Sam, ela descobre que realmente ela consegue ouvir, né? Ela realmente consegue ouvir ele. E aí eu queria perguntar para vocês, começando pela Ludmilla, existe um nome para esse fenômeno? E é possível ouvir os mortos? Sim, é possível. A gente chama de clareaudiência, né? Que é a percepção de sons que estão acontecendo em outras dimensões. E é interessante esse comportamento da Oda, né? Que ela era realmente uma charlatã e de repente ela abre o parapsiquismo e ela começa a perceber. E uma coisa curiosa que ela até comenta, poxa, minha mãe tinha isso, mas na verdade eu só finjo. E é muito comum a gente perceber pessoas da mesma família que têm o parapsiquismo mais desenvolvido, né? Às vezes segue até a linha genética mesmo da pessoa, possibilitando ela ter mais mediunidade, mais parapsiquismo, né? Mais percepção dos fenômenos parapsíquicos. É verdade. Inclusive, tem outros fenômenos bem interessantes que passam no filme, né, George e Ludmilla? Vocês estão falando, estou lembrando aquele fenômeno quando o Sam percebe que o gatinho vê ele, enxerga ele, né? Sim. Então, tanto pessoas quanto animais têm esse tipo de percepção extrasensorial que a gente chama de clarividência, também conhecido como vidência. Então, é a capacidade de você ver seres e ambientes que não são dessa dimensão física que a gente está, né? Então, é bem interessante esse aspecto. Inclusive, ajuda o Sam a resolver um aperto, né? Um gatinho olha para ele, sai correndo e acaba ajudando o Sam no filme, né? Legal, então também os animais também têm essa habilidade, alguns, né? Muito interessante. Então vamos lá, seguindo aí. Os gatos são muito sensíveis, né? Os gatos, né? É verdade. Interessante, gente. Então, isso está dentro das vivências de vocês, isso que é retratado naquela cena lá. Vocês já tiveram vivências com animais ou gatos, assim, que... Eu tinha 2 gatinhos em casa e era impressionante, realmente. Eu percebia a diferença de energia dos ambientes, às vezes, né? E realmente mudava o comportamento deles. É bem interessante. Gente, vocês sabiam que eu tinha uma gatinha que se projetava comigo? Eu me vi mais de 2 vezes com ela, 3 vezes eu me vi na dimensão, quando a gente sai do corpo, né, pessoal? A gente se manifesta numa dimensão que não é essa física, que nós chamamos de dimensão extrafísica, né? Extrafísica. E aí eu vi essa gatinha junto comigo. Então, realmente são animais sensíveis, os gatos. Bem bacana isso aí. Que interessante, hein? Que experiência legal. Vamos lá, próxima pergunta aqui. Agora uma cena muito interessante, né? Isso aí é um fenômeno... Enfim, vamos ver, né, como é que vocês vão responder isso aí. Mas, ó, tem uma cena no metrô, né? Que o Sam, ele se depara com um espírito, uma consciência extrafísica, ou seja, uma consciência que está naquela dimensão, assim como a dele, que morreu, assim como ele.
Só que esse espírito, essa consciência, ela é meio territorialista, né? Então, quando ela percebe que ele está ali, que ele também é tipo ele, né? É como ele, no sentido de ter morrido, ele expulsa ele do vagão, né? E, em determinado momento, para surpresa até do próprio Sam, ele chega a quebrar o vidro, coisa que o Sam não estava conseguindo. Ele gostava nas coisas e transpassava, né? Ele via que ele não conseguia interagir com aquela dimensão. E aí o Sam depois vai atrás desse homem e pede para que ele ensine ele como fazer isso. Como é que você consegue, né, interagir com esses objetos, fazer eles se movimentarem, quebrar vidro? Então, aí vem a pergunta: é possível um espírito, uma consciência extrafísica, mover objetos físicos? É possível, né? Inclusive, tem fenômenos associados a espíritos, né? Pessoas que já morreram, passaram pela morte biológica, de conseguirem movimentar objetos aqui no físico. Tem até um nome, né? Poltergeist. Tem até o filme, né? Do Steven Spielberg, Poltergeist. Geist vem de ghost, né? De fantasma mesmo. E polter de ruído. Então, essa a origem dessa palavra. E existem vários relatos, né? Vários tipos de literatura, você tem um relato sobre esses fenômenos nos quais os espíritos, né, as consciências que já morreram, conseguem movimentar o objeto. E normalmente você usar a energia das pessoas que estão vivas para você fazer esse tipo de movimento. E essa energia a gente chama de ectoplasma. Inclusive, alguns movimentos que os personagens do filme mostram lá, movimentar uma latinha de refrigerante, a moeda, né, que nem o Sam faz para mostrar para a namorada dele que ele está presente no ambiente, né? Então, todas essas cenas mostram, inclusive, o fenômeno que a gente chama de telecinesia, que é você poder movimentar objetos, né? Você consegue movimentar objetos físicos usando a ectoplasmia e essa energia mais densa. Então, existem sim relatos na literatura. Obviamente, o filme mostra isso de uma forma mais fantasiosa, né? De uma forma mais hollywoodiana. Mas, assim, existem relatos, inclusive na época das mesas girantes, né? No final do século XIX, naquelas sessões mediúnicas de ectoplasmia, de materialização, tinha também movimentação de objetos, né? Desmaterialização, rematerialização de objetos, por aí vai. Então, tem vários relatos na literatura mostrando esse tipo de fenômeno. Lud, tem alguma coisa aí para acrescentar? Não, acho que a Estela falou bem. Realmente tem muitos fenômenos físicos, né, desencadeados, não só pode ser desencadeados por espíritos, mas também por pessoas quando estão projetadas, né? Nós que estamos vivos, quando projetados, a gente também pode movimentar um objeto, provocar ruídos físicos que as pessoas conseguem ouvir. Quando a gente começa a ter mais experiências relacionadas a essas percepções extrasensoriais, a esses experimentos que permitem a gente ter uma experiência fora do corpo, né, que a gente chama de projeção consciente, também conhecido como projeção astral, é possível você começar a observar todo um universo diferente do que você observa na dimensão que a gente se manifesta aqui enquanto vivo, enquanto acordado, né? Então, quando a gente está nesse tipo de ambiente, é comum ver, por exemplo, espíritos de pessoas que já morreram, é comum a gente encontrar parentes que já morreram, é comum encontrar pessoas que morreram e não sabiam que morreram. Então, você tem essa vivência de pessoas que têm essa ignorância com relação à morte. Você lembra que a gente comentou no início da nossa conversa, das pessoas terem medo de falar sobre a morte? Sim. E você lembra que a Lud comentou também que as pessoas, elas, na verdade, elas ficam do mesmo jeito depois que morrem, né? Ninguém cria asinha, auréola, sai voando, né? A gente fica do mesmo jeito depois que a gente morre. Então, a gente tem esse mesmo medo da morte, a gente tem o mesmo desconhecimento sobre o que acontece depois que a gente descarta o corpo físico. Então, as pessoas têm essa ignorância comum, inclusive as pessoas depois que fazem essa transição da vida para a morte, nem sabem que morreram, que descartaram o corpo físico. Então, são pessoas que muitas vezes elas procuram ainda manter a mesma rotina da vida física que elas tinham.
Então tem uma cena bacana da personagem do metrô, né, daquele colega do Sam, que acaba ajudando ele a entender melhor como movimentar objetos, né, que estão aqui na dimensão física. Aqui tem uma cena bacana que mostra ele, do vício dele no cigarro, né? Estou mostrando que a pessoa ainda quer manter os vícios, os costumes, os hábitos de quando ainda vivia. E como essas pessoas são ignorantes, elas às vezes fazem isso com a intenção, com uma intenção egoística, né? Egocêntrica, por assim dizer, e nem se importam se estão, na verdade, prejudicando alguém que ainda está vivo, ou de alguma forma absorvendo, o que a gente chama de vampirizando as energias das pessoas, né? Então, esse é o típico situação do assédio extrafísico, no qual o espírito, a pessoa que já morreu, já descartou o corpo físico, acaba absorvendo as energias de quem está vivo, querendo absorver as energias de quem fuma, né? Então, isso acontece muito e a partir do momento em que eu tive essa autopesquisa de sair fora do corpo e vivenciar a dimensão extrafísica, né, a dimensão que não é física, é comum observar esse perfil de pessoas que não sabem que já morreram, que ainda querem manter os mesmos vícios, os mesmos hábitos durante a vida, e isso acaba fazendo com que exista essa relação. Então, o tempo todo, pessoal, a gente está trocando energia, né? E essa energia que a gente troca, ela não é só dessa dimensão física, são de várias outras. Então, o tempo todo a gente está interagindo com essas outras dimensões que não é a dimensão física. Então, olha que bacana, o próprio IPC, o Instituto Internacional de Psicologia e Conscienciologia, ele tem eventos, palestras, lives, para quem não conhece, cursos online, que ajudam as pessoas a entenderem melhor o que são as interações energéticas, o que é sair da fora do corpo, e como é que você consegue conviver, né, com essas interações energéticas de forma mais sadia, de uma forma mais equilibrada, mais harmonizada, né, Lud? Não, era até isso que eu ia falar mesmo. A gente, no IPC, a gente estuda técnicas, né, para autodefesa energética, para ter experiência fora do corpo de forma lúcida e desmistificar todos esses fenômenos parapsíquicos que, na verdade, fazem parte da nossa rotina o tempo todo. A gente que não está enxergando com os olhos, mas a gente está sentindo, às vezes, com uma sensação de mal-estar, às vezes com uma sensação de bem-estar, a gente está sempre interagindo com outras dimensões. Então, acho que a grande vantagem, né, da gente aprender técnicas para trabalhar com energia é ter uma noção real do que é a nossa vivência no mundo, entendeu? A nossa existência, e não só achar que é a vida tradicional do intrafísico, né, mas também o que a gente está interagindo com as outras dimensões e a gente dominar até certo ponto esse processo e não ficar, assim, não é bem sensível que eu quero dizer, submisso mesmo a alienado, né? E há intrusões, assim, desses espíritos ou das energias do ambiente, entendeu? Você chegar a conseguir se blindar, ou conseguir até melhorar as energias do lugar que está, ou até ajudar até alguém que já morreu, né? Que não está bem do outro lado e você pode ajudar. Assim como o Sam, de certa forma, fez, né? Apesar de também ter feito um monte de coisa meio estranha, assim, também dentro do processo, né? Mas, gente, vamos, para encerrar, né, vamos dar a nossa última pergunta aí, que eu acho que é a pergunta, assim, que todo mundo quer muito saber, assim, qual que seria a visão e a opinião de vocês, que é realmente aquela cena final, né, que é muito emocionante, muito marcante, é muito bonita também. E aí, como que a Conscienciologia vê a simbologia dessa cena final? O que de fato ocorreu com o Sam naquele momento lá? Pode começar a Ludmila. O que acontece? Existem equipes no extrafísico que é como se fosse um comitê de recepção, né, de para-recepção, porque está no extrafísico, das pessoas que já morreram. E o que a gente observa, por exemplo, o Sam, ele chega aquela luz branca, né, e aí você vê que tem várias pessoas, a gente vê pelo formato do corpo, né, pela luz, assim, que é tipo um semicírculo de pessoas para recebê-lo, né. Então, o que dá para concluir, apesar das imaturidades dele, no geral, ele era uma pessoa bem intencionada, né? Acabou que durante essa confusão toda teve a morte do sócio, do assassino dele, né? Durante o processo que ele tentava avisar a Molly, a namorada dele.
mas como a intenção era boa, e na realidade ele não foi um causador direto daquilo, acabou que os afins se atraem. Então, da mesma forma que aqui no intrafísico a gente se une por afinidade com os nossos amigos, no extrafísico também, né? Ele vai ser acolhido por pessoas que têm uma intenção mais positiva. E aí no filme é mostrado dessa forma, de uma forma mais luminosa, uma forma mais tranquila, mais equilibrada, tanto que ele vai tranquilo também, né? Sensação de, poxa, resolvi meu problema, missão cumprida, a Molly está a salvo, e aí ele segue o caminho dele. Muito bom. Estelinha? É isso aí, muito bacana a cena final, né? Dá uma chancela muito boa pro filme. E ele comenta, né, que no final acho que ele faz um diálogo com a Molly, né? Falando, olha, o que a gente leva dessa vida, a gente leva o amor, a gente leva essa relação de afeto que a gente tem. Então é bacana mostrar isso, né? Mostrar que o sentimento moveu ele, apesar das imaturidades, moveu o Sam a ajudar as consciências que estavam envolvidas lá, né? E resolver uma situação pendente antes dele ir para esse outro ambiente, para essa outra dimensão não física, né? Muito bom. Na última cena, existe tanto a Mota quanto a Oda conseguem enxergá-lo. Então, ele está materializado. A energia é tão densa, que o negócio que a Estela falou da ectoplasmia, que as pessoas aqui, né, no caso a Molly e a Oda, conseguem enxergar um espírito. Isso é um outro fenômeno que pode acontecer. É verdade. Realmente, isso, ela consegue ver no final, né? Legal, gente. Então, ó, estamos encerrando aqui mais um Cine Projeção. A gente espera que você tenha gostado, né? E caso você tenha achado interessante, tenha tirado suas dúvidas e tudo mais, curta, compartilha, faz todas essas questões aí, essas coisas aí do YouTube aí que tem que fazer, né? Se você quiser, claro. E um grande beijo, até a próxima. Tchau, meninas. Tchau, Estelinha. Tchau, Jorge. Tchau. Tchau, Lud. E Marcão.